Olá, eu sou o Fausto Ramos e eu vim aqui trazer algumas advertências. Caso essa seja a sua primeira vez no meu canal, conheça o Caosofia, o espaço onde eu falo a respeito de filosofia, magia e ocultismo, sempre de uma maneira crítica e buscando trazer o máximo de profundidade que é possível trazer numa plataforma como o YouTube. Caso você queira conhecer um pouco mais a respeito do meu trabalho, visite caosofia.com.br, lá você vai conhecer os meus cursos, os meus serviços e a campanha de Seja Membro do meu canal. Hoje eu vim falar sobre um tema que é, de certa forma, recorrente dentro do meio mágico, que é a controvérsia a respeito da possibilidade das pessoas serem auto-iniciadas ou serem autodidatas dentro da instrução delas com o conhecimento oculto ou da magia. Mas para abordar esse tema, primeiro eu preciso abrir o escopo e falar a respeito do sentido do significado da iniciação em qualquer assunto ou qualquer temática do conhecimento que seja. Eu, por exemplo, sou iniciado na matemática a nível superior. Eu fiz uma licenciatura em matemática para poder dar aulas de matemática. E assim eu fui iniciado numa maneira mais profunda de conhecer e entender o conhecimento matemático. E dessa forma eu consigo acessar e ler textos relacionados com temas mais profundos da matemática que seriam inacessíveis para outras pessoas que não foram iniciadas nesse conhecimento, que não é simplesmente um acúmulo de informações e de conhecimentos, mas é também uma linguagem, uma maneira específica de tratar o tema do debate matemático e que as pessoas não estão acostumadas a se relacionar com esse tipo de linguajar, com a forma como o uso da linguagem lógica para conectar argumentos numa progressão de apresentação de uma ideia, ou de um teorema, ou de um corolário, ou de uma proposição matemática, é muito específica. E alguém que não tem esse conhecimento, não tem essa preparação, teria muita dificuldade de acessar esse mesmo saber. Esse é o caráter chamado esotérico desse tipo de conhecimento. Todo conhecimento chamado de esotérico significa que ele depende de uma iniciação. E se ele depende de uma iniciação, significa que ele não é um texto ou um conhecimento sendo transmitido de uma forma que uma pessoa leiga ou qualquer pessoa que não tenha conhecimento daquela área seria capaz de parar, ler e entender. O esoterismo dentro do entendimento do conhecimento mágico e oculto significa justamente isso. Símbolos, nomes, termos, ideias e conhecimentos que só são acessíveis às pessoas que foram iniciadas no significado daqueles mesmos símbolos, termos, ideias e maneiras de se expressar a respeito do tema da magia e do ocultismo, que é uma maneira muito própria de se falar a respeito desses assuntos. E um dos riscos que existe sobre alguém que busca estudar de maneira absolutamente independente e desvinculado de outras pessoas que possam lhe facilitar o acesso a esses símbolos e entendimentos é justamente a interpretação equivocada que nós podemos dar e acreditarmos que nós estamos entendendo tudo que nós estamos lendo e que nós estamos conhecendo. Foi o caso de eu mesmo, no meu curso de matemática, que uma das matérias que eu peguei para fazer, que foi álgebra abstrata, antes das aulas começarem, eu já tinha adquirido o livro didático para esta matéria e decidi estudar e ler o livro por conta própria e fazer os exercícios por conta própria. E eu peguei para fazer mais ou menos metade do livro de vários exercícios que eu fui trabalhando e fui me especializando naquela matéria antes de começar as aulas. Só que quando começaram as aulas, eu descobri que eu estava completamente errado nas várias soluções que eu tinha atribuído como sendo válidas e corretas para aqueles problemas e para aqueles exercícios, porque eu não tinha sido iniciado por alguém mais experiente do que eu, melhor capacitado para ler aquele livro e traduzir o seu significado de forma didática, para que eu então descobrisse que várias das soluções que eu arrumei para aqueles problemas eram totalmente sem pé nem cabeça. Portanto, fica aí a primeira advertência, o primeiro alerta a respeito da auto-iniciação na magia. Mesmo pessoas que seguem um caminho solitário, no sentido de não se vincularem a covens ou a ordens iniciáticas, muitas vezes têm a possibilidade de ter pessoas que conhecem sobre esse assunto ou que já foram iniciadas em outras ordens, ou amigos com quem compartilhar, pessoas que são mais experientes nessa área, para lhe ajudar a entender o significado por trás daquelas palavras misteriosas e daqueles símbolos cabulosos.
Um dos grandes riscos desta má interpretação destes símbolos, desses termos, desses nomes, dessas ideias, é a interpretação exageradamente literal para assuntos e temas que são simbólicos. Outra questão relacionada com espaços pseudo-iniciáticos é a forma como praticantes também inexperientes ou pessoas que pegaram para estudar sem terem um conhecimento anterior, prévio e esotérico de fato sobre esses assuntos, de livros ocultistas que são acessíveis nas livrarias do Brasil, é o fenômeno do cego guiando cego. Pessoas que acreditam que têm um entendimento, têm um domínio pleno sobre aquele conhecimento, sobre o significado daqueles temas esotéricos e mágicos, e que vão instruir outras pessoas também a partir das suas próprias interpretações, muitas vezes não tão precisas ou não tão bem apuradas como de pessoas que tinham um entendimento que estava sendo carregado de geração em geração de praticantes iniciados. É basicamente o que acontece em vários dos territórios dessa YouTube esfera, onde pessoas que parecem ter uma projeção muito autoritária sobre os assuntos dos quais elas falam e que elas se aventuram a falar de vários assuntos dentro da internet, vários assuntos dentro da rede, que acabam fazendo outras pessoas seguirem aqueles que parecem falar com muita autoridade, justamente porque são pessoas que conseguem muitos inscritos, conseguem ter uma projeção dentro da rede muito maior, e isso faz parecer que são as pessoas que são mais adequadas para estar instruindo ou passando aquele tipo de conhecimento, quando isso não necessariamente se verifica. Não é porque alguém fala mais bonito ou está aparecendo mais na rede ou na televisão que aquela pessoa é a pessoa com maior conhecimento sobre aquele assunto. Vide as várias vezes em que nós vemos falsos especialistas falarem groselha e absurdos em rede nacional ou também na plataforma das mídias sociais. Pseudocientistas falando pseudociência com um ar de autoridade. Isso é um grave problema que nós temos sobre o conhecimento e a disseminação do conhecimento de maneira geral. Não é à toa que eu e outras pessoas, como meu colega Nino Denani, sempre instruímos as pessoas a não se instruírem por meio de vídeos de YouTube. Em um momento no passado eu cheguei a falar que esses vídeos que nós estamos fazendo, principalmente nesse momento de começo de pandemia, serão em algum dia documento de estudo para outras pessoas. Não que nós seremos material convertido em material didático de estudo, mas que as pessoas vão se debruçar sobre esse material que nós estamos criando hoje como documentação histórica a ser estudada. Existe uma diferença em que é importante de levar em consideração. Um documento histórico, um episódio histórico com registro de câmera, de jornalistas, de literatos, é diferente de dizer que esses documentos são conhecimento e material para ser utilizado no seu aprendizado. Uma coisa diferente da outra. Eu acho que muito didático e muito proveitoso para a instrução do conhecimento será a crítica posterior a todo esse momento que nós estamos vivendo, que será feita sobre como era a divulgação de conhecimento mágico relacionado com o YouTube, com o TikTok, com as redes sociais no período da pandemia, no período de 2019, 2020, 2021, 2022. Talvez um historiador lá de 2035 vai pegar esses vídeos, vai assistir todos eles e vai fazer uma síntese e um estudo metodológico, histórico sobre o que nós estamos debatendo atualmente e sobre como nós debatemos. Eu vou fazer uma análise do discurso que nós fazemos na rede. Isso é muito diferente de dizer que isso daqui é conhecimento per si, que um dia eles vão pegar esses vídeos e maratonar como se fossem textos didáticos sobre ocultismo e magia. Isso nos leva a um outro problema. O problema de como identificar pessoas confiáveis com quem se relacionar, se aproximar, para então dividir esse conhecimento ou ter uma pessoa mais experiente que possa dizer se você está indo num caminho adequado nas suas interpretações sobre esse assunto ou não. Sobre isso, eu devo dizer que eu não indico ordens, clãs, grupos, covens para ninguém. Porque qualquer indicação que eu viesse a fazer
seria enviesada, e mesmo se eu tentasse simplesmente lhe dar alguns critérios sobre o que procurar dentro de um grupo de magia ou de uma ordem iniciática no qual você tem interesse em se ingressar, eu já estaria fazendo isso de uma maneira tendenciosa a partir da minha própria experiência com o território iniciático. E, portanto, é como se você pedisse para um karateca falar como eu devo de escolher uma arte marcial para praticar. É muito provável que por trás das características, por trás dos critérios que um karateca lhe dê para qual arte marcial você deveria de praticar ou como procurar uma arte marcial ideal para você, tenha ali naquele subtexto os mesmos critérios que ele utiliza para ter escolhido o karatê. Portanto, qualquer coisa que eu dissesse sobre como se engajar nessa busca já seria tendencioso. O que eu posso fazer, na verdade, é instruir vocês a respeito de algumas coisas que são importantes a gente ter em mente ao se engajar com qualquer espaço do conhecimento. E que não diz simplesmente respeito às pessoas que nós vamos dar atenção, mas à nossa conduta em relação à busca pelo conhecimento e com as pessoas que se mostram autoritárias a respeito daquele saber. Eu vou falar sobre o já batido, debatido e quase clichê feito Dunning-Kruger. E eu vou falar sobre ele a respeito das três, ou melhor, adicionando uma quarta etapa relacionado a como nós entramos em contato com o conhecimento, o vislumbre que nós sentimos ao entrar em contato com aquele conhecimento, o vislumbre que nós temos com as pessoas dentro daquela área de saber, a maneira como a gente de repente se sente muito autoritário ou muito preparado para disseminar aquele conhecimento no mundo, e o momento que a gente descobre que não é bem assim. O efeito Dunning-Kruger, para quem não sabe, fala a respeito da forma como muitas pessoas que são extremamente incompetentes dentro de uma área de habilidade ou de conhecimento tendem a sobreestimar a sua própria capacidade ou o seu próprio conhecimento. Então, isso explica muito do que faz pessoas que não têm nenhum conhecimento de ciência acharem que podem meter a colher dentro de qualquer assunto científico, principalmente em assuntos de tema de sanitariedade pública, né? Como o caso da nossa vacina. E para explicar esse efeito, eu vou falar sobre 4 etapas no nosso encontro com uma diferente área do saber. A gente não necessariamente passa por essas 4 etapas ao mesmo tempo, não é necessariamente uma caminhada linear, a gente não é obrigado a passar por todas elas sempre que a gente descobre uma nova habilidade ou um novo conhecimento, principalmente quando a gente tem consciência sobre esse processo. Mas o que geralmente acontece com a maioria das pessoas é o seguinte: você acabou de descobrir sobre magia, e sobre pessoas falando de tema de ocultismo e magia na internet. Você entra no primeiro estágio, o estágio do vislumbre. Vocês ficam, nossa, embasbacado com tudo que as pessoas falam a respeito desse assunto. Qualquer pessoa que você encontra falando sobre isso no TikTok, no Facebook, no YouTube, no Medium, nossa, essa pessoa é muito inteligente, é um especialista a respeito desse tema. Claro, porque qualquer informação é muito mais informação do que você tinha antes, que era nenhuma informação a respeito dessa temática. Por isso, qualquer coisa vai parecer incrível, demais, estupefato, nossa, revolucionou a minha maneira de pensar, explodiu a minha mente. Depois que você passa um tempo nessa etapa se engajando com essa área do saber e do conhecimento mágico, vocês de repente acreditam que já têm o conhecimento necessário para falar sobre isso para outras pessoas e trazerem outras pessoas para o ocultismo e para a magia, porque afinal vocês percebem que talvez o que vocês falam ou pensam parece estar na média daquilo que outras pessoas já estão falando de maneira mais recorrente. E assim você entra no segundo estágio, o estágio do falso mestre, da pessoa que não é tão profunda assim naquela área de saber, mas já se sente intitulada a sair ditando para os outros o que é verdadeiro, o que não é, e é inclusive fazendo troça da cara de pessoas que praticam coisas das quais vocês não têm conhecimento profundo para poder criticar, mas que do lado que você entende e concorda, parece idiota, jocoso e sem sentido. Depois de um tempo que você passa nesse segundo estágio de se achar uma autoridade, de sair professando sobre esse saber para todos os lados, para torto e direita, você aos poucos começa a ler mais, a estudar mais, a se engajar mais. E aos poucos você começa a descobrir, você talvez pode chegar a descobrir, que
você sabe muito menos do que você acreditava saber, que você sabe muito menos do que se há para saber a respeito do conhecimento mágico e ocultista. Você toma de repente uma consciência muito grande a respeito do perímetro do seu conhecimento, você percebe que o que está além da fronteira do seu saber é muito mais vasto, profundo, do que aquilo que está no pequeno círculozinho do que você conhece até este momento. Isso lhe dá uma sensação angustiante. Você de repente se sente um impostor naquilo que você faz. É o que chamam de síndrome do impostor. A pessoa que tem competência, às vezes, a respeito de um tema, a respeito de um assunto, mas por perceber que ela nunca vai saber o suficiente para realmente ser autoritária, nunca vai saber o suficiente para realmente dominar completamente aquela área do conhecimento e do saber, ela de repente sente que ela não deveria de ser capaz de falar sobre aquilo para ninguém, porque ela não conhece o suficiente, não domina o suficiente, e, portanto, ela é uma impostora naquilo que ela fala, naquilo que ela faz. E passada essa fase do impostor ou da síndrome do impostor, eu adiciono, e outras pessoas também adicionamos, uma quarta fase. A fase da pessoa que conseguiu lidar bem com o fato de que ela nunca vai conhecer e dominar tudo que se tem para se conhecer sobre aquele assunto, sobre aquela temática do ocultismo, mas que isso também fez ela ter uma visão tão mais plural, tão mais abrangente a respeito daquele tema, que elas têm uma grande habilidade para, quando necessário, saber onde buscar as informações sobre um assunto que ela ainda não conhece e mergulhar profundamente naquilo com mais facilidade do que no início, porque agora ela já desvelou vários dos significados que antes eram confusos, herméticos e esotéricos para o olhar dela. E assim, é a pessoa que, quando interpelada por uma pessoa iniciante ou novata dentro da temática mágica ocultista, ao invés de se sentir na autoridade de afirmar aquilo que é e pronto, como a pessoa que é do segundo estágio, o falso mestre, essa pessoa no quarto estágio é a pessoa que diz: olha, isso é um pouco mais complicado do que parece e não existe uma resposta definitiva. Existem várias respostas possíveis. Nenhuma delas está completamente certa, nenhuma delas está necessariamente errada. Tudo é muito mais complexo e complicado do que parece a princípio. Vou lhe explicar um pouco sobre isso. Geralmente são as pessoas nesse quarto estágio que são mestres mais propícios e propícias para a gente se engajar. Eu recomendo, assim, que vocês tenham atenção com a atitude das pessoas que vocês veem falando sobre o conhecimento mágico ocultista nas redes. Não necessariamente sobre o caráter delas, se elas são pessoas iluminadas ou não, mas no sentido de como elas se portam diante da necessidade de instruir e debater sobre esses conhecimentos. Uma das questões que são um enorme parafuso dentro da divulgação contemporânea sobre magia e ocultismo é um fenômeno chamado magia do caos, que é aquilo que as pessoas mais esperam que eu vá falar a respeito no meu canal chamado Caosofia. Diferente dos textos nebulosos, herméticos e esotéricos da magia até meados do século XX, a magia do caos busca apresentar as instruções para sua prática de maneira extremamente clara, simples. A maior parte dos textos de vários magos, principalmente da segunda leva de magistas do caos, como Phil Hine, Fratero D, Grant Morrison, que tratam sobre o assunto da magia de uma maneira muito explícita, muito clara, muito simples de ser assimilado e compreendido por qualquer pessoa, principalmente com a intenção de fazer uma pessoa já ser capaz de preparar e fazer o primeiro ato mágico dela logo depois de ter terminado aquela leitura. Tudo isso tornou, nestes ditames, a magia do caos uma das magias mais acessíveis para as pessoas que querem começar a praticar alguma coisa instantaneamente. E que não depende de um mestre para instruir outra pessoa para que ela não caia nas armadilhas e nas ciladas de um conhecimento extremamente complexo e hermético. A magia do caos, por conta do seu enfoque no resultado, ela acaba sendo transmitida dessa forma justamente para tornar o resultado mágico algo acessível para todas as pessoas. Esta não necessariamente é a realidade dos primeiros textos de magia do caos, como o Liber Null, o Psiconauta e até mesmo o Livro dos Resultados, que de alguma forma eram livros
feitos para pessoas que já eram iniciadas dentro da seara mágica, que já tinham um certo conhecimento dentro do ocultismo e que esses textos buscavam apresentar uma nova maneira de compreender os mesmos temas e se relacionar com o tema do ocultismo e da magia. Não necessariamente eram feitos para pessoas completamente leigas dentro do tema do assunto ocultista, tal como é a maioria dos textos de uma era mais posterior ali, final da década de 80, década de 90, 2000 e em diante. E é justamente a forma simplificada, digerida, mastigada de apresentação da magia do caos que torna ela também uma enorme armadilha para as pessoas. Pois a ilusão de que você tem um modelo de prática mágica completo em si mesmo, focado em trazer resultados para a vida da pessoa e tornando a magia acessível para todos por meio da produção de alguns resultados na vivência da pessoa, isso não necessariamente significa tornar o conhecimento ocultista e mágico acessível. Isso muitas vezes pode inclusive se tornar uma barreira. Por que eu estou falando como uma barreira? O papel do conhecimento mágico não se resume a atos que produzem resultados visíveis na realidade da pessoa. Isso é uma das etapas, e se essa é a sua única e rigorosa preocupação, se esse é o começo e o fim do seu trabalho mágico, temo em dizer que você será para sempre um iniciante. Porque se você ainda está preocupado em descobrir quais são os métodos de gnose mais poderosos, ou quais são os métodos de trabalho com servidores que são mais potentes, alguma coisa mais poderosa, mais vigorosa, que dê mais resultado, você ainda está chafurdando ali na piscina do raso. Resultado mágico é espirro para quem realmente é estudioso e praticante de ocultismo. Isso não é o foco do nosso interesse quando a gente começa a se aprofundar no assunto da magia, não porque a gente não se interessa em ter resultados, mas é porque o simples obter resultado já não é mais um tema de preocupação, mas é o como a gente vai obter esse resultado e o que nós vamos escolher para além do simples resultado prático na nossa realidade. É ao trabalhar com essas práticas, esses conteúdos, esses conhecimentos que produzem resultados mágicos na nossa vivência, nós descobrimos algo mais profundo sobre a mecânica do universo, sobre a mecânica da nossa mente, sobre como nós nos relacionamos com o mundo, sobre como a nossa mente se relaciona com o todo, sobre o microcosmo e o macrocosmo. Descobrir algo mais profundo sobre a nossa condição de existência no universo. Resolver um problema de ordem prática é fácil, magisticamente falando. A parte mais complexa é a alquimia que nós fazemos ao nos transformarmos observando esses resultados e escolher um método que nos convém de maneira a termos capacidade de descobrir coisas ainda mais profundas sobre aquele problema, sobre aquela esfera da nossa realidade, ao obter e produzir resultados mágicos. Da mesma maneira como a cultura pop incutiu uma ideia sobre magos e bruxas como feiticeiros, pessoas capazes de fazer milagres e coisas mirabolantes e resolverem problemas de ordem prática girando uma varinha e falando algumas palavras. Da mesma forma, o papel de um policial é mal interpretado por conta de filmes de ação. O papel de um antropólogo é mal interpretado a partir da visão romantizada sobre serem escavadores e descobridores de civilizações antigas e esquecidas e toda a magia e o mistério que vem com isso. Tal qual o papel de um professor ou de uma professora na escola é também muito romantizado e mal interpretado pelas pessoas que se relacionaram com o sistema educacional apenas do lado do aluno ou da aluna e não conhece a realidade intrínseca e o que realmente dá mais trabalho dentro do trabalho de um professor e de uma professora, que geralmente trabalha muito mais fora da sala de aula do que dentro da sala de aula. Da mesma forma, o significado de ser um praticante de magia é muito mal interpretado pelas pessoas, justamente por não conhecerem o quanto essas práticas podem levar a um aprofundamento dentro de si e da sua relação com o universo e da sua relação com o conhecimento, que as pessoas chafurdam numa piscina superficial de qual é o servidor que dá resultado mais rápido e eu preciso de algum servo, uma coisa mais poderosa para poder ajudar a me vingar da minha vizinha. Novamente,
querer resultados não é o problema. Só ter resultados e não colher algo mais profundo com isso é muito pobre. E caso vocês queiram entender mais a respeito de como se aprofundar e até mesmo metodologias de estudo para se relacionar com o conhecimento mágico e uma coletânea de módulos que passam a respeito de temas centrais para o conhecimento oculto e da magia, como o tarô, como a interpretação de sonhos, como construir um ritual personalizado desde a sua base, da sua origem, vocês podem conhecer o Circuito Caótico, que está disponível no caosofia.com.br ou pelo link aqui embaixo na descrição. Só esse mês o Circuito Caótico está com desconto de 50%. Fica aí a minha dica. Para mais chulapadas como essa, mantenham-se assinados com Caosofia e até por acaso.